Olá, meus amigos, tudo bem? Bom dia! E hoje, segundo dia do ano, dia 2 de fevereiro de 2026. Fui tantas vezes falando 25 que às vezes pode até confundir, mas não dá. Já estamos aí nesse novo tempo. Mas eu agora estava há pouco tentando lembrar qual história das histórias que tem que eu poderia contar, e aí eu lembrei de um enredo de uma escola de samba de segundo grupo, lá de Campinas, que ocorreu no ano de 1991. É uma escola que subiu, dos blocos e foi para o segundo grupo. E o samba, o enredo era esse daqui. Eu conto uma história encantada, com animação danada, por cima das andorinhas, porque do alto eu vejo com mais clareza todos os artistas que surgiram em Campinas. Olha, Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas com amor, e o maestro Carlos Gomes, o grande compositor, e na televisão Maite Proença, Carlos Zara e Faustão. Vive grandes personagens, com Regina Duarte e Cláudia Rainha Emoção. Voa, voa, andorinha voa, e vamos contar Campinas da gente boa. Voa, voa, andorinha voa, e vamos contar Campinas da gente boa. E eu conto uma história encantada. Então tá, vamos contar essa história encantada. Quase não aconteceu. O desfile quase não existiu. Na época, no ano seguinte, 90, eu estava estreando uma peça de teatro infantil, num local distante do centro da cidade, um local alternativo, ali em Aparecida, certo? Um distrito de Campinas, onde tem também ali um outro bairro, que é a Vila Anchieta, Anchieta 1, 2, 3, enfim, aqueles bairros populares. E aí, o diretor, o presidente da escola, vendo ali o espetáculo, sabendo que eu era, que eu escrevi, inclusive dirigi a peça, me perguntou se eu não queria escrever o enredo da escola. Eu falei, tudo bem, para mim está tudo bom, eu gosto de participar das coisas. E ele me fez o convite, eu aceitei, ele me entregou o material referente a o que seria, certo, apresentado, o que seria, e eu produzi, e escrevi o enredo da escola. Não o samba que eu cantei agora. O samba foi um músico lá próximo deles que escreveu o samba, mas o enredo foi eu que escrevi. E aí, era uma homenagem aos artistas de Campinas. Essa escola, não vou entrar em muitos detalhes, porque tem casos muito sérios e intrigantes ali. Como eu estava vivendo outras experiências, eu não fiquei sabendo do evento da escolha, de quem foi escolhido, qual enredo escolhido. Tanto que teve um grande evento, me homenagearam e tudo mais na escola, mas sem a minha presença, mas tudo bem. Quando eu fiquei sabendo, já era próximo do carnaval, acho que era um mês antes do carnaval, e eu até fui lá ajudar e tudo mais, certo? Passei a conhecer o enredo, quer dizer, o samba, e de vez em quando até cantava junto lá com o puxador, com o cara que cantava, certo? E também o próprio presidente da escola, E consegui, logicamente, rapidamente, e aprendi a cantar o enredo, Mas participamos de vários eventos, aquela coisa toda. E no dia do desfile, a nossa escola seria a primeira a se apresentar, já que era, digamos, a caçulinha, era a mais nova e a menor escola, enfim, seríamos o primeiro. Só que a bateria, o material da bateria da escola, parece que disseram que ficou preso na rodovia, ali na Anhanguera, certo? Pela polícia rodoviária, questões do caminhão de transporte está com problemas, enfim.
Então não tínhamos como, nós não desfilamos. E aí gerou-se ali muita confusão, mas muita confusão. Acusações daqui, ameaça de morte dali. E aí, o dirigente, né, certo, sumiu. Eu vendo aquele povo todo que ficou ainda, certo, revoltado, querendo tacar fogo nos carros alegóricos, né, que eram bem simplesinhos, bem pobrezinhos e tudo mais, mas querendo já tacar fogo em tudo. Aí eu subi num carro alegórico e falei, gente, é o seguinte, ó, tá? A escola vai descer e a escola vai passar mesmo nas condições que está, certo? Só que vocês vão ter que fazer o que eu disser, tá? Certo? Vocês vão ter que colaborar, entendeu? E se não passar, aí vocês podem brigar comigo, não tem problema nenhum, mas eu vou fazer essa escola descer. E tudo bem, né? Fui, conversei com a direção do evento, aquela coisa toda, certo? Aí no final da história, resumindo, disseram que iriam permitir que a gente descesse, mas apenas como uma apresentação sem julgamento, quer dizer, nós não seríamos julgados, porque a escola estava só em alguns pedaços dela, né? Grande parte dela tinha se dissolvido, enfim, nós não tínhamos bateria e algumas escolas emprestaram algumas baterias para a gente. Eu ali mesmo na rua montei algumas coreografias, certo, com o grupo, né, que sobrou, para poder ocupar, logicamente, o espaço, né, fazendo o que a gente chama de triangulação, tá? Porque isso no teatro a gente usa muito para saber ocupar os espaços. E aí, logicamente, fui perdendo até a voz, né? Porque como é que eu iria gritar com todo mundo, movimentar, organizar? Final da história. Realmente conseguimos permissão para descer, arrumamos a escola e quando a gente começou a chegar ali na hora que tinha que dar o grito de guerra da escola, eu dei o grito de guerra da escola, já sem voz, certo? Quem aparece? O presidente da escola, né? Eu fiquei sabendo depois, parece que houve uma intimidação, tipo, se a escola descesse, ele iria sofrer represálias de uma outra escola maior, enfim, muita loucura, muita guerra nessa época, mas para mim tanto faz, eu não estava ali para isso, né? Certo? Eu meio que caí assim de paraquedas, né, nessa história. E foi interessante porque a escola desceu, eu dei o grito de guerra, comecei a cantar o enredo e ele começou a cantar comigo porque eu já não tinha mais gogó, e descemos então a Avenida Francisco Glicério ali em Campinas, tá? Isso foi em 91, né? E aí foi interessante porque de uma hora para outra eu acabei escrevendo um enredo de uma escola, né? Certo? Eu acabei organizando e fazendo a coreografia da escola, substituí, né, o cara que quer cantar, porque foi dito que ele estava com um problema de saúde, então, quer dizer, isso já deve ter sido desculpa para não descer, né? Certo? Alguma coisa muito séria aconteceu ali que são aquelas coisas obscuras, né? Nas sombras acontecem. E aí eu tive a oportunidade de, hoje eu posso dizer que eu escrevi um enredo para uma escola de samba, né, de Campinas, de segundo grupo, que desceu sem julgamento, porque não teríamos condições de ser julgados, né? Foi apenas para que não deixasse de existir, isso foi até dito, inclusive, nos microfones oficiais, né, que a escola estaria descendo apenas para cumprir, né, enfim. E a nossa escola, na verdade, tinha ali uma meia dúzia só de instrumentos, né, mas o pessoal desceu, né, cantando, tá? E eu puxei o enredo. Então eu posso dizer que eu já fui um puxador de enredo de escola de samba, não sei exatamente o nome que se dá, né? Então basicamente foi isso, tá? Essa é mais uma história muito assim louca, né, que eu vivi na minha vida, nessa vida louca que eu vivi e que eu vivo, né? Certo? E eu não posso dizer que não tenho histórias para contar. Tenho. Eu tenho mais de 1001 histórias para contar. E para encerrar, né, eu encerro cantando novamente aquilo que, mesmo já sem voz, cantei descendo ali uma escola de samba em Campinas em 91, né, e cantando a seguinte música:
eu conto uma história encantada, com animação danada, por cima das andorinhas, porque do alto eu vejo com mais clareza todos os artistas que surgiram em Campinas. Olha, Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas com amor, e o maestro Carlos Gomes, um grande compositor. E na televisão, Maite Proença, Carlos Zara e Faustão, vive grandes personagens, com Regina Duarte e Cláudia Rainha Emoção. Voa, voa, andorinha voa, e vamos contar Campinas da gente boa. Voa, voa, andorinha voa, e vamos contar Campinas da gente boa, e eu conto. Pronto, contei. Valeu, gente. Amanhã tem mais uma história das mais de 1001 histórias de Beni Prado. Valeu!